Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí, luz e paz para você nesta linda manhã de quarta-feira do dia 26/10/2022, em que os termômetros marcam aqui na capital baiana 24, 26 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos, em que a chuva e o sol estão tentando combinar e chegar a um acordo. Bom dia aí para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para caminhar, para você que acordou para florestar, para você que acordou para pegar o metrô, o buzu, seja como for, onde for, com quem for, bom dia aí, luz e paz também para você que hoje está chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo e bem-vinda. Obrigado pela sua presença, obrigado pela companhia. Seja pelo canal da TV 777, seja pelo canal do Roteiro Espírita, não importa. O que importa é que você esteja aqui conosco. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Vamos que vamos, meu povo, porque hoje é quarta-feira e hoje é dia de alegria, hoje é dia de felicidade, mas é também dia de dar o nosso parabéns e o nosso bom dia aí para os aniversariantes de hoje, do dia 26. E vamos começar por ela, a nossa amiga da lista do Roteiro Espírita da Transmissão, a nossa querida Marlúcia Martins, nos seus 65 anos. Para você, menina Marlúcia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, felicidade, obrigado por você fazer parte da nossa lista de transmissão, que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possa realizá-los. Para você, Marlúcia Martins, feliz aniversário, paz e luz no seu coração, menina. Parabéns, 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 mas também para ela, nos seus 67 anos de vida completos. Feliz aniversário, paz e luz no seu coração, menina. Márcia Costa, onde quer que você esteja, com quem esteja, o que esteja fazendo hoje, nesta quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, ilumine os seus passos e que você ganhe muitos presentes, muitos abraços, muitos beijos, muitos sorrisos e muitos parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para você, menina Márcia Costa, mas também para ele, Manuel Semide. Cadê você, Manu? Feliz aniversário, paz e luz no seu coração, menino Manuel Semide. Que Jesus passe na sua frente, que também pegue os seus recadinhos, que dê a sua Mãe Santíssima para que ela possa realizá-los. Obrigado pela sua presença, menino Manuel. Feliz aniversário, paz e luz. Que seja um dia de muita alegria, de muitos festejos, muitas comemorações, muitos presentes, muita saúde e também muito dinheiro no bolso. E para concluir, ele também, nos seus 38 aninhos, Antônio Figueiredo. Pois é, Antônio Figueiredo. Que Deus lhe envolva em bênçãos de luz e paz. Obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, menino Antônio Figueiredo, nos seus 38 aninhos. Felicidade para você, menino Toinho. Maria passe na sua frente, que pegue os seus recadinhos. Sendo assim, para você, menino
Toninho Figueiredo, Manuel Senide, Márcia Costa e a nossa querida Marlúcia Martins. Para todos, para todas, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para vocês, meninos, para vocês, meninas, e para todos os outros, meninas e meninas, que não fazem parte da lista dos aniversariantes do canal Roteiro Espírita no Facebook, mas mesmo assim no Brasil afora, estão comemorando o dia de hoje, o dia do aniversário, nesse dia 26. Feliz aniversário para todos, para todas e todos vocês, e também para quem não está aniversariando, feliz dia de paz e luz no coração de vocês, e obrigado pela presença, obrigado pela companhia, e vamos orar por essa galera linda e maravilhosa que está aniversariando e que não está aniversariando, mas que precisa se envolver na energia do amor e de paz. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje, Pastorino nos convida a que você que se acha enfermo, preso a um leito de dor, não desanime. A senha para hoje, ou a dica para esse dia, 26/10, será: não desanime. Quer você se ache enfermo, quer você se veja preso em um leito de dor, não desanime. A doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras, dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Vou repetir. A doença não é um mal, pois é através dela que nos libertamos das vibrações grosseiras, dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Lembrando que quando aceitamos a enfermidade, esse processo depurativo acontece mais facilmente, nos libertando da prova o quanto antes. Sendo assim, suporte com paciência a sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Anote isso, por favor. Suporte com paciência a sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. E eu lhe pergunto, você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já havia parado para refletir sobre isso? Que é justamente através das enfermidades que nós conseguimos nos depurar do ponto de vista psíquico, do ponto de vista orgânico, através das doenças. Portanto, se você se acha enfermo, preso a um leito de dor, não desanime, porque a doença não é um mal. Anote isso e vamos orar. Em especial, para todos aqueles que se encontram enfermos, adoentados, doentes, necessitando das nossas preces, das nossas orações. Pai amado, nós o evocamos nesse instante para te rogar bênçãos de luz, de paz, de saúde para todos os que se encontram enfermos, quer seja nesse espaço físico virtual, quer seja ainda em todo o
o nosso país. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que a energia de cura e de saúde possa chegar a todos. E que teu Filho amado e querido possa nos ajudar na superação, na aceitação das enfermidades como processos regenerativos para a nossa alma e para o nosso corpo. Abençoa os companheiros presentes na live e aqueles que virão mais tarde, outro dia ou em outro horário. Igualmente aqueles que não virão jamais. Que Deus nos envolva em luz e paz, onde quer que estejamos. Ao tempo em que te pedimos que o dia de hoje possa ser celebrado com todos os aniversariantes do dia, onde quer que eles se encontrem e com quem estejam. Que Maria possa passar na frente de cada um deles, pegando os seus recadinhos e pedidos e possam realizá-los. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para o início do nosso encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha do bem, os presentes e os ausentes. Que Deus nos envolva em bênçãos de luz e de paz. E vamos então à mensagem do dia de hoje para você, do livro Conduta Espírita, de autoria espiritual, de André Luiz, pelo médio Valdo Vieira. Esse livro é de 1960, anote aí, vai ser importante para hoje. Então vamos lá, a mensagem do dia de hoje, especialmente escolhida para você. Anota aí. Vamos que vamos a ela então. Beleza, beleza. A mensagem de hoje, a primeira do livro Conduta Espírita, vai nos propor uma reflexão desta conduta espírita da mulher. E eu confesso a vocês que eu pensei muito se eu traria ou não essa mensagem, para que ela não soasse como preconceito, como uma mensagem, uma visão machista, ou algo do tipo que muito tem ocorrido nesses dias. Mas a gente precisa considerar que a mensagem ela foi escrita em 1960, portanto já se vão mais de 60 anos. E é compreensível que de lá para cá os conceitos, os valores modifiquem-se dentro da sociedade. Mas nem por isso válidos para esses dias. Portanto, que vejamos na mensagem de hoje, eu faço questão de trazer esse apontamento inicial para que a gente não se feche quanto à colocação do Espírito Emmanuel em relação ao que ele diz dessa conduta espírita da mulher. Até porque nós ainda não conseguimos compreender a dimensão e o valor para o processo evolutivo da Terra no papel dos espíritos que reencarnam no sexo feminino.
Se nós melhores nos detêssemos nesta reflexão, provavelmente nós daríamos mais atenção, cuidado e oportunidade a esses espíritos que envergam o corpo feminino. E estes, por sua vez, uma vez encarnados, valorizariam muito mais a condição feminina que ora se encontra. E então resolvemos assim mesmo correndo risco da plataforma nos cortar, achando que é um vídeo preconceituoso, que não é, diga-se de passagem, mas considerando que a escrita é feita pelo autor espiritual Emmanuel, assim consideramos como válido e necessário essa reflexão. Buscaremos, todavia, atualizá-la para termos uma melhor compreensão do sentido que ele nos traz quanto à mensagem de hoje. Beleza? Então, feito essa introdução e essas considerações iniciais, eu penso que a gente pode, então, iniciar com a leitura da mensagem de hoje, Conduta Espírita da Mulher. Mas antes mesmo de nós começarmos a leitura, eu queria trazer duas perguntas do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da terceira parte das leis morais, em que Kardec vai trabalhar a lei de igualdade. E as duas primeiras, elas se referem perfeitamente à ideia de Emmanuel, na sua mensagem Conduta Espírita da Mulher. É quando Kardec vai trabalhar nesse capítulo 9 a igualdade do homem e da mulher. Em qualquer aspecto e situação, a igualdade do homem e da mulher devem ser respeitados e validados como sendo os mesmos, independentemente da época, do período e do tempo em que nós nos encontramos. Mesmo que conceitualmente ou na prática isso ainda não esteja consolidado. E nós veremos a razão do porquê na segunda pergunta. Mas vejamos a primeira, de número 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Perguntou Kardec aos espíritos. E estes lhe responderam: não ortogou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Tanto o homem quanto a mulher possuem entre si a mesma igualdade e os mesmos direitos, porque ambos são dotados de inteligências e de capacidade de progresso. Portanto, não deve haver diferenciação de igualdade entre eles, em que pese, e já vimos, que historicamente isso é um fato real, que ao longo do tempo tenta-se amenizar essa diferenciação através dos movimentos sociais que as próprias mulheres e alguns homens hoje vêm produzindo dentro da sociedade para conscientizar cada vez mais o papel e o valor da mulher dentro da sociedade. E para elas, eu particularmente tiro o meu chapéu, por reconhecer o valor e a capacidade de liderança, de realização, de condução dentro do cenário, seja ele organizacional, seja ele político, seja ele social, seja ele familiar e até mesmo na perspectiva espiritual. Porque vemos muitos casos de ódio, de ressentimento, de mágoas que são diluídos, desfeitos através da ação amorosa da mulher nesse contexto de mudança e de transformação. E a seguinte, a 818, Kardec questiona:
De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Eu faço questão de repetir. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí vem, do predomínio injusto e cruel sobre ela assumiu o homem. Vamos repetir também? Vamos lá. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, devido ao machismo, a pretensa superioridade física, emocional, psicológica, financeira sobre as mulheres. E diz mais: é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. E essa fraqueza, leamos no sentido físico e corporal. Não é a fraqueza moral, espiritual, a incapacidade. Não é isso. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Como vemos todos os dias no nosso país, em nossas cidades, quando não dentro dos nossos próprios lares, em nossas casas. O predomínio da força masculina, bruta, cruel, estabelecendo a ordem, estabelecendo o predomínio da vontade sobre os direitos femininos. Por isso, os constantes abusos, as constantes violências que existem hoje dentro da nossa sociedade, que não deveria existir a respeito do homem sobre a mulher. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto. E tem uma questão que merece aqui essa consideração, que é a 822. Vamos pensar um pouquinho sobre ela também. Sendo iguais perante a lei de Deus, homens e mulheres, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Pergunta Kardec. A resposta: o primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Portanto, se eu não quero ser violentado enquanto homem, desrespeitado, eu também assim não devo fazer. Para com as mulheres, para com os homens. Lembremos-nos que nós estamos tratando, e nós falamos isso na segunda-feira, na palestra Saúde da Mulher e Espiritualidade, comentamos ontem na live. Estamos tratando, independentemente da polaridade do gênero masculino ou feminino, estamos tratando de espíritos. E é nesse ponto que a gente precisa pensar a mensagem de hoje. Então ele vai dizer isso, né? Não façais ao outro o que não querereis que o outro lhe fizesse. E ainda na 822A, Kardec questiona: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Para os nossos dias parece ser ilógico a pergunta. Talvez até mesmo para aquela época vinda de Kardec. Mas ele faz questão de ressaltar isso para deixar bem impresso a partir de um olhar da espiritualidade superior. Não é que ele não acreditasse esse valor para ambos, que não defendesse o direito de justiça para homens e mulheres, e em particular para as mulheres, que se hoje não têm os direitos garantidos por lei, embora esteja muitas vezes escrito nela,
Imaginemos a época de Kardec, do século XIX, em que a mulher, em muitos casos, nem considerada ser humano era, em alguns países, por exemplo, como ainda hoje acontece. Repare que a doutrina espírita ela está toda cercada desses conceitos que validam, que valorizam, que elevam a integridade e os direitos das mulheres. Até porque se fundamenta no pensamento de Jesus, que foi o maior defensor das mulheres de todos os tempos e de todas as épocas. E não tinha-se lei, mas ele elevou a condição e a categoria de superioridade, se podemos usar a expressão, à mulher, quando a consagrou, por exemplo, na figura de Maria de Magdala, a quem seria a primeira a ser vista depois da sua, no momento da sua ressurreição, ou após a sua ressurreição. Vejamos a resposta à pergunta. 1857. Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, ou do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravidão marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar, nenhum e outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E aqui a gente merece uma breve discussão, ou reflexão, não discussão, porque não é a proposta de hoje, eu estou apenas fundamentando as ideias para poder trazer a mensagem e melhor ampliar os conceitos, que quando Kardec traz aqui dos direitos sim, das funções não, é porque a época de Kardec essas funções elas não estavam devidamente assenhoradas, devidamente estabelecidas e conquistadas. Certamente, hoje, se reescrevessem os espíritos, eles não colocariam, pelo menos desta forma, o que pode parecer machismo, até porque nesse 1,5 século e pouco mais, elas vêm conquistando muitas funções hierárquicas, sociais, que são dignas de estarem. E diríamos mesmo que somente a mudança do coletivo social se dará quando nós estivermos nesse psiquismo feminino atuando conforme atuam as mulheres. Mas é importante considerar também que a função principal no que se refere à maternidade, ao exercício no lar, no sentido da construção de um elo de fraternidade, de amorosidade, como bem faz a mulher, a mãe, a companheira, isso precisa também ser validado. Precisa ser mantido e as mulheres, penso eu, precisam atentar-se para isso. É nesse aspecto, penso, que Kardec traz a ideia de direito sim e funções não, para não achar que ele estava sendo racista, preconceituoso ou algo que valha, que a gente sabe que não é o caso, para que bem conhece a personalidade e os valores desse espírito conhecido como Allan Kardec. Dito isso, eu penso que a gente pode trazer a mensagem e faremos as devidas atualizações do pensamento, embora seja uma presunção da nossa parte, na medida que acharmos conveniente, ok? Então, dito isso, vamos lá para que a gente possa melhor compreender a mensagem de hoje. A primeira mensagem da mulher. Só não me perguntem por que Emmanuel resolveu começar exatamente por ela, da mulher.
talvez, e não deve ser por acaso, porque ela seja o eixo principal para qualquer processo de mudança dentro do social. E esse social, vou até aparecer um pouco mais, viu? E esse social implica obrigatoriamente o menor, que é a célula máter da sociedade, que é a família. Se esta não estiver bem assenhorada, bem fundamentada, estruturada para conduzir de forma equitativa, saudável, espiritualizada, os processos internos dentro de casa, a casa vira uma pandemia, uma bagunça, uma falta de ordem, como muitas vezes vimos. Não é tirar dela o direito ao trabalho, ao lazer, à liberdade, nada disso. É entender que, para além disso, existem funções que são sagradas e que o espírito que ora encarna no corpo feminino vem no seu psiquismo com essa atribuição de assim se pautar. Como o homem, por sua vez, traz os seus. E que não é melhor do que a mulher, nem estes da mulher serem inferiores das do homem. Nada disso. É tudo igual no olhar de Deus. E se vem de Emmanuel, eu acredito que tem um valor e uma importância. Ok? Dito isso, então, a gente pode seguir com a mensagem. Ele diz assim: compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Vamos repetir? Compenetrar-se a conduta espírita da mulher, assim como também da não espírita, porque quando a gente fala espírita, deixa eu aparecer aqui de novo. Quando a gente coloca espírita, não está se referindo necessariamente à religião espírita ou espiritismo. A ideia não é essa. Espírita no sentido lato, amplo, do cristão, da cristã, da mulher que segue os princípios da lei de Deus. O espírito, e que ora momentaneamente está no corpo físico feminino para atuar naquela área de construção, para a elevação do ambiente no qual ela ali se encontra. Então, compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. E quando ele trata desse ponto, ele está se referindo em especial à maternidade, porque é através dela que trazemos os espíritos calcetas que precisam encontrar um lar seguro, equilibrado, em que a energia do amor, da fraternidade, do respeito, da união possam estar presentes. E a mulher, ela tem essa capacidade, esse feeling, ela tem essa habilidade de contornar, de construir, de ajustar, que nós, homens, espíritos no corpo masculino, não temos essa capacidade ainda, por estarmos mais para fora nos processos de construções. Portanto, a mulher, ela está muito mais em um nível hierárquico espiritual do que o homem. Disso eu não tenho dúvidas quanto. E não estou jogando confete às mulheres. É um reconhecimento público de algo que eu também acredito. E é por essa razão que Jesus as elegeu para poder fazer com que a sua mensagem pudesse ser multiplicada. Quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, nós vemos que a mulher está em maior número do que os homens, em que pese que estes estiveram à frente por uma questão cultural e social mesmo.
Mas isso não implica dizer que elas não tiveram um papel fundamental na elaboração e na divulgação do Evangelho. Porque os principais personagens do cristianismo nascente estavam diretamente ligados às mulheres. Seguindo, ela ainda vai dizer, o Espírito, melhor dizendo, vai dizer: todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Isso referindo-se ao parágrafo anterior. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. E penso eu que a mulher, ela tem essa maior capacidade de produção do bem dentro e fora do ambiente familiar. Ele ainda vai dizer, Emmanuel, dentro do texto: afastar-se, cadê Robson? De aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. E, infelizmente, há de se dizer isso. Nós notamos, nesses dias, como isso tem sido, muitas vezes, estimulado nas mulheres, em que muitas se permitem a esses convencionalismos, como diz Emmanuel, absorventes, em que ela se vê muito mais para fora do que voltada para dentro. Quer seja esse dentro do lar, quer seja esse dentro de si mesmo. É importante que a mulher também desempenhe, assim como o homem, essa função, essa tarefa, digamos assim, ou esse movimento de encontro consigo mesmo, para que dentro do lar possa ser um espaço bom de se estar. Porque quando ela se evade desse seu papel, nós percebemos que há um descompasso nas relações junto àqueles com os quais convivem ou convivemos. Eu faço questão que vocês façam suas colocações, suas observações, para que a gente possa estar contribuindo e discutindo, pois que esse é um espaço de estudo a respeito dessa temática. Ele ainda vai dizer, dentro ainda do parágrafo anterior: o retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Igualmente temos visto isso a miúde, em que muitos espíritos que estavam ora no corpo feminino adentram o mundo espiritual, dando-se conta de que o compromisso assumido perante o mundo espiritual não foi devidamente realizado. Isso tanto serve para o homem quanto para a mulher. Estamos focando o feminino por conta de que a temática é voltada para ela. Mas isso não nos exima, os homens, de assim também compreendermos e nos posicionarmos dentro desse contexto. E repito e faço questão: somos todos espíritos, independentemente do gênero. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda, em que muitas vezes somos assaltados pela nossa irresponsabilidade, pela nossa censura por aquilo que deveríamos ou poderíamos ter feito e que não fizemos. Ela ainda vai considerar nesse aspecto a conduta da mulher espírita ou cristã, leia-se cristã, afinar-se com os ensinamentos cristãos
que lhe situam a alma no serviço da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Os maiores vultos da mediunidade, desse intermédio com o mundo espiritual, se dá e se deram através das mulheres. Ainda que muitas vezes se evoque a figura masculina. Mas as mulheres têm um papel fundamental, imprescindível, para a construção dessa ideação que Jesus trouxe para nós. É uma atividade sagrada, divina, em qualquer época e em qualquer tempo. A própria história do cristianismo nascente, ela é construída pelo alicerce feminino. Porque o próprio Jesus atuava a partir da sua porção feminina, como diria Gilberto Gil na sua música O Super-Homem. A minha porção feminina, até então resguardada, me parece ser, é a porção melhor que eu trago em mim agora. Eu acho que esse é o verso. A minha porção feminina é a parte melhor que eu trago em mim agora. Então é preciso que a gente não se descuide desse nosso compromisso no mundo espiritual, por conta dessas vantagens, desses apelos que o mundo machista, preconceituoso e voltado apenas para a satisfação da carne através da sexualidade, dos instintos aselvajados, vem estimulando cada vez mais na sociedade, atingindo não apenas as mulheres, mas também aos homens. Aí ele diz, vamos ver juntos. Quem foge à oportunidade de ser útil, engana a si mesmo. Serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Quem foge à oportunidade de ser útil, de servir ao bem, à causa, engana a si mesmo. E de alguma sorte, é o que nós temos visto e feito em cada encarnação nas quais nos encontramos. Seguindo, ele ainda diz, sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenar do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. Nesse ponto eu faço questão da gente voltar para uma reflexão mais atualizada. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. É importante que a gente entenda que os nossos matrimônios, no atual curso da evolução humana na Terra, ainda se dá por expiação, quando não por prova. Essa ideia de almas gêmeas ainda não é para os nossos dias, em que pese que na perspectiva da doutrina não existe a ideia de almas gêmeas. Existe a ideia de espíritos que se amam, que se reencontram, mas que continuam nos seus processos de evolução. Não têm a obrigatoriedade de caminharem por todas as reencarnações, quais se fossem um par de algemas, presos, vinculados apenas a um outro. Porque aqueles que mais se amam, eles estão distantes física
e corporalmente na encarnação. Porque estão desenvolvendo outras tarefas, com outros consórcios, com outros parceiros, parceiras, para se ajustarem com a lei de Deus. E aqueles com os quais, ou as quais, já fizeram a bênção da construção do perdão e a construção do amor, se reconhecem pelo olhar, pelo sentimento, pelos pensamentos, se unem através da vibração. Olhe como é diferente. Então, nesse ponto, a gente precisa também validar essa reflexão. Aí ele vai dizer assim: o sacrifício representa o preço da alegria real, de um momento separatório, de um momento transitório distante um do outro, para que depois se reencontrem em espaços físicos e espirituais mais avantajados do ponto de vista da moral, da espiritualidade, por terem conquistado o direito de estarem juntos nesses planos superiores da vida que desconhecemos, porque antes cumpriram com o dever e a obrigação de estarem com aqueles com os quais precisariam ainda estabelecer a harmonia, o perdão, a fraternidade, dando os primeiros passos para a construção do amor futuro. Seguindo, ela ainda vai nos dizer, ela ainda não, ele ainda vai nos dizer: opor-se, conduta espírita da mulher e do homem, opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento em uma simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Seria aquela ideia do apenas do ficar, daquele compromisso relacional de um contrato em que vão beneficiar ambas as partes, sem nenhum compromisso, muitas vezes, com a maternidade, com a ética, com a moral, com o amor e com a construção de uma educação pautada nas leis morais da vida, a partir dos ensinos que se farão para aqueles que vêm ou retornam como filhos. E tem muitos casais, muitos casamentos dentro dessa construção ideológica. Se antes, 60 anos atrás, 1960, já se dava dessa forma, imaginemos nesses dias, em que tudo é teoricamente liberado, permitido, em que a gente vê constantemente excessos na conduta das relações humanas entre homens e mulheres dentro dos próprios lares. Essa multiplicidade de casamentos diversificados em que cada um estabelece como deve ser. Não que aqui vá nenhuma crítica, nenhum julgamento, mas entendendo-se que, independentemente da forma do contrato, das escolhas, dos casais, dos parceiros, é preciso que a ética moral, o respeito mútuo aos indivíduos estejam assegurados. Penso eu que assim devamos nos conduzir. Mas ainda que não façamos, Deus respeitará sempre a escolha de cada um. Lembrando sempre que quem foge à oportunidade de servir engana-se a si mesmo. E, ao mesmo tempo, o sacrifício representa o preço da alegria real. E quantas vezes nós disfarçamos essa felicidade real por uma fingidia alegria que nós colocamos no rosto para representarmos um personagem.
Já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Fica aí a dica, então, para hoje. Vamos seguir por conta do tempo, mas ele diz assim: deixa eu me achar aqui que eu acho que eu avancei. Junto dos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Esse item refere-se ao parágrafo anterior. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento em uma simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Aí ele reforça: junto aos filhos, apagam-se ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Outra conduta importante enquanto lembretes, não como uma determinação preconceituosa, impositiva ou ainda mesmo machista. Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. Vamos repetir? Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio. O que Emmanuel quer trazer com essa reflexão? Cada vez mais temos visto um movimento voltado à liberdade de escolha entre ter ou não o feto, o filho. Porque se propaga a ideia de que o corpo é meu e dele eu faço o que me aprouver. Enquanto inquilino do corpo, de fato poderás assim fazer. Embora nem tudo seja possível. Mas ainda assim lhe é dado o direito de escolha de assim o fazer. A exemplo do aborto. Mas acima das ideias humanas, dos movimentos sociais, lembremos-nos, ou daquilo que está prescrito na lei dos homens, lembremos-nos que existe uma lei maior que se encontra na nossa própria consciência, e a cada um segundo as suas obras. O aborto em qualquer situação que não seja, que venha prejudicar a encarnação da mãe, é aos olhos da doutrina uma ação que contraria a lei de Deus. E que mais cedo ou mais tarde esta alma será convidada ao resgate. O fato de ter cometido não significa que fiquemos na culpa, mas procuremos o quanto antes evitar a situação. Por uma conduta reta, ética, moralizada, conscientizada no que se refere ao uso da sexualidade, dos relacionamentos sexuais, para que, vindo à maternidade, não se avorem, seja ele ou ela, na ação abortiva. Porque certamente a consciência deles, dos infratores, chamar-se-á para a devida liquidação com a lei de Deus. Por esta razão, vai dizer ainda Emmanuel com relação a esse parágrafo: sexo desvirtuado, caminho de expiação. E aí podemos nos relembrar aquela passagem dos 33 códigos penal da lei de Deus. Perdão, da lei de Deus não, da vida futura. Está no livro Céu e Inferno. Código penal da vida futura. O primeiro passo é o arrependimento, depois a expiação, para depois a reconciliação. E aí eu faço questão também de repetir: sexo desvirtuado, como temos visto todos os dias nas nossas mídias sociais,
virtuais ou nas relações presenciais entre jovens, adultos e em todas as idades, que muitas vezes o sexo desvirtuado será caminho de expiação. Ele ainda vai dizer, e aí fechamos, preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e realismo em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. São os papéis pelos quais o espírito, na polaridade feminina, atua, como também o espírito na polaridade masculina. Irmã, filha, companheira, mãe. E em todas elas deve-se sempre preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações de forma consciencial, com prudência e realismo, para que amanhã não venha se arrepender, sofrer as consequências das ações impensadas. Em seus deveres, em suas funções, como mulher, como mãe, trabalhadora, como companheira, como cidadã. E fecha dizendo: o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Fiquemos com essa frase de Emmanuel. O trabalho da mulher será sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Porque quem conduzirá a destinação desta mudança em que nós estamos passando, acredito eu que seja o psiquismo feminino. Não necessariamente a mulher, do ponto de vista do gênero feminino, mas o psiquismo feminino, que tanto existe ou coexiste no homem como na mulher, irão fazer com que as decisões políticas, sociais, organizacionais estejam fundamentadas no respeito, na ética, na amorosidade, na fraternidade, na conciliação, nos direitos de igualdade, no respeito aos indivíduos, na manutenção dos valores e crenças de cada um. Que somente esse psiquismo feminino, que se constrói na indumentária feminina, como mulher, é capaz de expandir-se dentro da sociedade. Basta que vejamos, dentro de uma organização humana, a condução das diretrizes dos trabalhos feitos por um homem ou feito por uma mulher. Existem exceções para os dois lados, é fato, mas a gente percebe que, percentualmente, o fator feminino tem uma capacidade melhor de liderança, de condução. A forma de conciliação, de reconciliação, de condução dos processos é muito melhor, muito mais saudável do que quando gerido pelos homens. Portanto, penso eu que aí não vai nenhum preconceito, nenhum desmerecimento à figura da mulher. Muito pelo contrário. Eu acho que Emmanuel, ele ressalta e eleva ainda mais, como lhe é característico, o valor da mulher dentro desse contexto. Mas é preciso que pensemos dentro dessa perspectiva, porque senão estaremos usando o que o Ingo chamou do ânimos no feminino. A polaridade masculina no homem. E muitas vezes vemos isso. Uma competição desleal entre mulheres e homens na tentativa de vencê-los e dominá-los dentro dessa ideia
da briga dos sexos. O que, infelizmente, nós vemos isso nesses dias também. Para concluir, por conta do tempo, Emmanuel traz a citação de Lucas em 10, 41 e 42, quando vai extrair aquela fala de Jesus, respondendo a Marta, aquela mulher, irmã de Maria, irmãs de Lázaro, em que esta Marta estava muito sobrecarregada de muitas coisas. E Jesus, então, respondendo, lhe disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Assim também esperamos que, nesses dias, não seja tirada a melhor parte que está internamente guardada na mulher por conta dessa competição louca e desleal que existe entre ambos os sexos. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso e façam suas considerações no chat e aí também no aqui, para que a gente possa estar refletindo, ok? Pois bem, para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença entre nós, volte mais vezes, se possível traga mais gente, mas se não puder, venha sozinho ou sozinha mesma. E lembrando que esta mensagem de hoje, Conduta Espírita da Mulher, ela é analisada dentro dessa perspectiva de Kardec na mente e Jesus no coração, que é a nossa visão, a maneira como nós estruturamos os nossos conceitos e as nossas ideações. Com Kardec na mente e Jesus no coração, seremos capazes de melhor nos apropriarmos de entendimento a respeito da lei. Portanto, dia novo, oportunidade renovada para que a gente reflita ainda mais como anda a nossa conduta espírita, seja no papel masculino, seja ainda no papel feminino. Beleza? Deixa aí os seus comentários. E vamos que vamos, porque hoje não veremos diretamente o chat. Ok? Mas amanhã, às 7h45, estaremos de volta. Comentem, deixem aí na descrição do vídeo suas ideias, para que a gente possa depois comentar alguma coisa com vocês também. E amanhã, às 7h45, estaremos de volta, então, com Coca-Cola e pipoca. Teremos o nosso vídeo, que já está ali guardadinho, esperando para a gente refletir sobre a mensagem de amanhã, quinta-feira. No mais, desejo a todos uma bela manhã de quarta-feira, uma bela tarde e uma bela noite desse mesmo dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que estejamos juntos, mais uma vez, para juntos aprendermos e refletirmos em torno da mensagem de Jesus sob o olhar e expectativa da doutrina espírita. Muita paz, muito obrigado e até amanhã às 7h45, se Deus assim permitir. Até amanhã.